Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Mais uma vez, Rodrigo Aidar com a gente aqui no meio do dia. Prazer tê-lo conosco de novo, Aidar, para falar hoje a respeito dessa polêmica decisão do ministro, da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou prender Alan dos Santos, né? É polêmica na visão de muita gente, né, Aidar? Explica, por favor. Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Débora. Uma boa tarde às nossas ouvintes e às nossas ouvintes. Polêmica para muita gente, mas é sobre isso que eu queria falar, Fábio. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra de sigilo e a prisão preventiva do Alan dos Santos, que é dono de um canal na internet que chama Terça Livre, apoiador de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. Aí, imediatamente, começam a circular essas versões de que o Supremo está prendendo, processando as pessoas porque elas fazem críticas à atuação do tribunal, que o Supremo criou o crime de opinião. E nada pode ser mais falso do que esse argumento. Fábio, Débora, o Alan, ele teve a prisão determinada porque ele se refugiou nos Estados Unidos, depois de se tornar alvo de investigações graves aqui no Brasil, e porque, de lá dos Estados Unidos, ele continuou cometendo os crimes que ele cometia aqui e que deram origem a essas investigações. Que crimes? Para ser bastante claro com o nosso ouvinte, quais são as suspeitas? Várias. Entre elas, a gente tem incitação ao crime, ameaça, participação em organização criminosa e até lavagem de dinheiro. Porque o que o Supremo investiga nesse inquérito, nestes dois inquéritos, na verdade, é o financiamento de uma milícia digital que tem por objetivo desestabilizar a democracia brasileira, começando por levantar suspeitas infundadas sobre o nosso processo eleitoral. E isso não tem nada a ver com crítica, não tem nada, absolutamente nada a ver com liberdade de expressão. O que se identificou nessas investigações até agora, as suspeitas que recaem sobre o Alan dos Santos, é que ele atua como um líder, um organizador, o cara que traça realmente estratégias de um grupo que é criado e financiado para minar, corroer o processo eleitoral brasileiro e que no financiamento dessas atividades há inclusive indícios de lavagem de dinheiro. Por exemplo, para a gente mostrar para o ouvinte exatamente do que a gente está falando. No relatório da Polícia Federal, eles identificaram no período de um mês 1.581 transações financeiras entre doadores e o canal do Alan na internet. Ou seja, pessoas doando dinheiro para ele por meio do canal dele do YouTube naquelas lives que ele faz. Dessas 1.581 doações, Fábio, Débora, 649 não informaram o CPF. E algumas delas chamam muito a atenção. Por exemplo, quais? 3 servidores públicos, veja bem, são 3 servidores públicos, nesse período colocado pela Polícia Federal no relatório, um deles doou R$ 40.350 em 27 apoios diferentes. O outro, em 31 doações, R$ 15.500. E um outro, em 3 doações, R$ 15.000. Então, são 3 servidores públicos que doaram para o canal desse sujeito investigado, no espaço de um mês, o valor de R$ 70.850. E doaram, isso é importante, de maneira picada, espaçada, que é exatamente daquela forma usada por quem lava dinheiro para dissimular o montante total que está, de fato, sendo repassado para determinada pessoa. Esses dados, eles estão no relatório da PF, eles contam nas 2 decisões do ministro Alexandre de Moraes e são públicos. Se o ouvinte for até o site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br, na parte de notícias, consta lá a notícia dessas decisões do ministro Alexandre de Moraes de ontem, e lá nessas decisões tem link para toda a íntegra dessas peças, inclusive para o relatório da Polícia Federal. Então, Débora, Fábio, o que o Alan dos Santos faz não guarda correlação nenhuma, absolutamente nenhuma, com a atividade jornalística. Tampouco se enquadra no conceito de liberdade de expressão. Há indícios de crimes reiterados e graves cometidos por ele e nada tem a ver com liberdade de expressão. E aí, o último ponto que eu queria falar é sobre prisão preventiva, se cabe, se não cabe. Neste caso, é muito clara a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é o seguinte: ele permaneceu na prática de crimes, ele se refugiou no exterior enquanto responde a processo no país,
ele seguiu liderando ataques à democracia, inclusive se reunindo, fazendo reuniões com invasores do Capitólio nos Estados Unidos, naquelas cenas lamentáveis que a gente viu na época eleitoral dos Estados Unidos, definindo estratégia para continuar desestabilizando o funcionamento do Estado Democrático no Brasil. Então, assim, por muito, mas por muito menos do que isso, centenas, talvez milhares de decisões de prisões preventivas são decretadas todos os dias aqui no Brasil. Até por furto de miojo, se a gente for lembrar. Então, assim, não há nada de irregular nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, e ela está muito, mas muito longe de poder ser considerada crime de opinião. Muito bem, Aidar. Importante que você trouxe os dois aspectos, né? Seria realmente a minha questão para você a respeito da prisão preventiva, mas você muito bem colocou já os dois aspectos, né? O crime pelo qual o Alan dos Santos está sendo preso, ou o pedido de prisão foi decretado, e se cabe a prisão preventiva, porque existem algumas circunstâncias especiais, independentemente dos crimes, em que a prisão preventiva pode ser decretada, e você explicou aí pra gente. Acho que é muito bom esclarecer esses dois pontos, né? O crime e o porquê da prisão preventiva nesse caso, né? Exato, e parece que há indícios de que poderia haver risco de fuga e etc., mas o fato independentemente do risco ou não de fuga, ele foi para os Estados Unidos depois do começo das investigações para tentar se esquivar dessas investigações e continua reiteradamente com a prática dos crimes que são investigados. Inclusive, tem outro ponto suspeito da PF de que existiriam remessas de valores para o exterior feito por meios de terceiros e que esse dinheiro retornaria ao Brasil para pagar contas do Alan dos Santos. Então, assim, cabe sim, nesse caso, a prisão preventiva, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes é muito clara em relação a isso. De novo, no site do Supremo as decisões são públicas, o relatório da PF foi tornado público, qualquer pessoa pode ter acesso. Agora, Débora, Fábio, só antes de terminar, eu quero mandar um abraço muito forte para o zelador do meu prédio, o Adevilson, porque antes de entrar aqui, tem um apartamento aqui perto em reforma, uma martelada danada, ele fez a reforma parar para eu poder entrar e falar com vocês sem eu ouvir. Adevilson! Você nosso salvou o dia. herói! Então, um beijo para o Adevilson, que tem o defeito de ser corintiano, mas é o único defeito que ele tem. Olha, mas eu falava mais cedo, viu, Aidar, que até a sexta-feira tem defeitos, né? Porque eu fui falar do trânsito complicado e o ruim da sexta-feira é que o trânsito fica muito pior em relação aos outros dias da semana. Então, faz parte, viu? Defeito todo mundo tem, mas esse aí, ó, é ponta firme, porque é lei de Murphy, né? Pode até às vezes estar um silêncio, você começa a gravar, vai fazer uma transmissão ao vivo, vai falar, é obra, é o carro do ovo, é, sei lá, vendedor de água sanitária, é difícil, viu? E o ponto positivo da sexta-feira, um dos, é que temos Aidar no meio do dia também por aqui. Valeu, Aidar. Generosos, valeu, gente, um abração. Beijo, Obrigado. bom fim de semana, até semana que vem.